7 pecados que Deus nunca perdoará. Você acredita que Deus perdoa todos os pecados? E se eu te dissesse que existem pecados que Ele nunca perdoará, pecados tão graves, tão espiritualmente destrutivos, que selam o destino de uma alma? Hoje você vai conhecer os 7 pecados que Deus não perdoa. E talvez, sem saber, você esteja cometendo um deles. Mas atenção, o vídeo de hoje não é para os fracos. Assista até o final, ou feche agora e continue vivendo no engano. A escolha é sua. O primeiro pecado é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será culpado de pecado eterno. Marcos 3:29. Esse é o único pecado que Jesus declarou como imperdoável. Blasfemar contra o Espírito é rejeitar deliberadamente a obra de Deus, chamando o que é santo de maligno. É quando alguém vê o poder de Deus agir e ainda assim o atribui ao diabo. É quando o coração endurece tanto que a pessoa rejeita o único caminho que poderia salvá-la. Não é um erro momentâneo. É uma decisão contínua, uma negação absoluta da verdade. Quem comete esse pecado está condenado pelo próprio orgulho. Segundo pecado, apostasia deliberada, rejeição final da fé. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e caíram sejam outra vez renovados para arrependimento. Hebreus 6:4-6. A apostasia é o abandono consciente da fé após ter experimentado a presença de Deus. Não estamos falando de quem se afasta por fraqueza. Estamos falando de quem conheceu a verdade, viveu milagres, pregou o Evangelho e depois virou as costas para Cristo. A alma apostata zomba de Deus. Ela pisa sobre o sacrifício da cruz como se fosse lixo. E a Bíblia é clara. Não há mais sacrifício pelos pecados para esse tipo de pessoa. Ela não apenas se perde, ela se entrega. Terceiro pecado. Pecado contra a luz, conhecimento rejeitado. Se eu não viera nem lhes falara, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. João 15:22. Há quem peque por ignorância, e há quem peque com pleno conhecimento. O pecado contra a luz é quando alguém conhece a verdade, mas continua vivendo na mentira. É quando Deus alerta, chama, corrige, mas a pessoa insiste no erro. Ela sabe que é errado, mas escolhe continuar. Ela ouviu o chamado de Jesus, mas silenciou o Espírito. E cada vez que rejeita a voz de Deus, seu coração se torna mais frio, mais endurecido, até que já não há mais retorno. Quarto pecado. Pecado de morte. 1 João 5:16. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Esse é um dos mistérios mais sombrios da Bíblia. João diz que existe um pecado que leva à morte espiritual imediata e que nem sequer devemos orar por quem o comete. O que seria esse pecado? Muitos estudiosos acreditam que envolve uma rebelião consciente e maliciosa contra Deus, a ponto de a pessoa se tornar irrecuperável. É o momento em que Deus entrega à pessoa a própria corrupção. E quando isso acontece, nem mesmo a oração dos justos pode alcançá-la. Ela já morreu, mesmo estando viva. Quinto pecado. Ódio e assassinato no coração. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1 João 3,15. Você já odiou alguém com tanta força que desejou sua queda, sua dor, talvez até sua morte? A Bíblia não separa o ódio do assassinato. No mundo espiritual, odiar é matar com o coração. E aquele que vive no ódio não está em Deus. Esse pecado bloqueia completamente o amor divino. E sem amor, é impossível entrar no reino dos céus. Perdoar é difícil, mas odiar pode custar a eternidade. Sexto pecado. Orgulho que exalta o homem acima de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. O orgulho foi o primeiro pecado do universo. Foi o que transformou um anjo de luz em Satanás. E até hoje ele é a raiz de muitos males. Quando alguém se coloca acima de Deus, acima da Bíblia, acima da correção, quando diz, eu sei o que é melhor, minha verdade é a certa, essa pessoa entra no caminho da queda. O orgulho impede o arrependimento, e sem arrependimento, não há perdão. Deus perdoa o humilde, mas resiste ao soberbo até o fim. Sétimo pecado. Negar Cristo diante dos homens. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai. Mateus 10:33. Esse é o pecado da covardia espiritual. De viver em silêncio quando devia falar. De se envergonhar de Jesus para agradar o mundo.
de se esconder como um cristão secreto enquanto as trevas avançam. Cristo não aceita meio compromisso. Ou você o confessa com coragem, ou ele dirá que nunca te conheceu diante do trono. Negá-lo é trair o próprio Salvador. E trair aquele que morreu por você pode ser fatal. Você pode estar se perguntando agora: será que eu cometi algum desses pecados? Se essa pergunta ainda te incomoda, se ainda há temor no seu coração, você ainda está vivo por um motivo. A misericórdia de Deus ainda te alcança, mas não brinque com ela. Não espere o último momento. O perdão é uma porta que se fecha quando o coração se endurece demais. Se algo aqui te tocou, comente: Senhor, perdoa meus pecados. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. O tempo está acabando. A guerra é real. Mas a salvação ainda está ao seu alcance. Se você se ajoelhar hoje,